pessoal, aqui é a professora Krishna. Esse é o primeiro podcast da matéria de Geografia. A gente vai trabalhar com essa ferramenta de áudio para desenvolver melhor a aprendizagem de vocês, dos conteúdos de Geografia, nesse segundo semestre. Então, para quem não sabe, podcasts são esses arquivos de áudio que têm se popularizado. Normalmente nós encontramos podcasts com a leitura de livros, ou então com debates, não é? Ou pessoas discutindo sobre assuntos diversificados. E aí nós vamos adotar essa ferramenta para trabalhar os conteúdos e as explicações da geografia enquanto a gente está nessa modalidade de ensino remoto. De certa forma, a gente já trabalhava os podcasts muitas vezes quando vocês me pediam durante a revisão para gravar a explicação, e aí depois vocês ouviam, ou muitos alunos que me pediram para tirar dúvida via WhatsApp, e aí eu respondi por mensagem de áudio. Essa ferramenta ela é muito eficaz, porque você pode fazer a escuta desses conteúdos, mesmo desenvolvendo outras atividades. Nós sabemos que nem todos têm a possibilidade de dedicar os horários de 7 horas da manhã até as 14, até as 16h40, exclusivamente para os estudos, por estarmos em isolamento social em casa. Muitas vezes a gente tem que se dedicar também a outras atividades no decorrer do dia. E aí essa ferramenta de áudio, ela facilita porque vocês podem colocar o fone de ouvido e aí, desenvolvendo outras atividades, também escutar os conteúdos que vão sendo postados. Vai ser apenas nessa modalidade podcast, agora os conteúdos de geografia? Não, claro que não. Nós sabemos que existem alunos que têm maior facilidade de entender os conteúdos vendo, então através de slides ou através da leitura de textos em PDF. Tem alunos que preferem assistir outras videoaulas de outros professores, então também vou continuar encaminhando alguns links do YouTube para vocês. Vai continuar existindo os momentos de videoconferência, principalmente para explanação dos conteúdos antes das avaliações e também para que vocês possam tirar a dúvida. Mas essa ferramenta ela é mais uma das que a gente vai utilizar e adotar para garantir uma melhor aprendizagem de vocês, ok? Para os alunos que estão conseguindo conciliar ou dedicar o tempo adequado para os estudos, o ideal é que ouça esse áudio, os conteúdos, e vá fazendo anotações no caderno. O ideal é que seja feito dessa maneira. Mas se você não está podendo parar e se dedicar somente aos estudos durante o dia, você tem a segunda opção de ir ouvindo e depois você faz um pequeno resumo. E se não entender alguma informação, me manda uma mensagem que aí eu tiro a dúvida de forma individual, ok? Esse primeiro podcast, ele vai ser dedicado à revisão dos conteúdos estudados no segundo semestre. Como a gente passou um mês sem as atividades, claro, por conta das férias, acredito que vocês não estavam fazendo leituras acerca do conteúdo de geografia, eu pelo menos não estava. Então, é importante fazer essa retomada dos conteúdos estudados para consolidar a aprendizagem, ou seja, para que vocês possam fixar os conteúdos aprendidos. E também essa revisão ela é dedicada aos alunos que ficaram de recuperação paralela. Então, é importante, em especial, que esses alunos que ficaram de recuperação, que façam anotações e que deem uma repassada nesse conteúdo com mais cuidado para poder ter um bom rendimento na avaliação. Então, primeiro quero pedir desculpas a vocês se o áudio ficar ruim ou qualquer coisa do tipo. É o primeiro podcast que eu tô gravando, mas aí com o tempo a gente vai, melhorando, ou talvez não sei. O primeiro conteúdo que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de ordem mundial. Esse foi o conteúdo que nós trabalhamos no segundo semestre, não é? Sobre ordens mundiais. E foi os conteúdos das nossas avaliações. Então, para a gente entender o que é ordem mundial, primeiro a gente tem que ter a ideia de que os países no globo terrestre, eles acabam se organizando de uma forma hierárquica. Então, eles não têm uma relação de poder, uma relação comercial, uma relação cultural igualitária. Isso não ocorre. O que vai ocorrer é que alguns países eles têm determinada influência em âmbito global,
E essa influência, ela vai se converter em um poder sobre as outras nações. Então, quando a gente fala de ordem mundial, nós estamos falando de uma hierarquia que existe entre os países, onde nós vamos ter nações que são mais poderosas e que, portanto, estão num papel de dominantes, e países, nações que não têm tanto poder, ou que não têm poder nenhum. E esses países estão numa situação de dominados. Quando começa a existir essa ordem mundial, ela sempre existiu? Não, ela não existiu sempre. O que ocorre é que, até antes do início da globalização, cada país vivia uma relação limitada, né, de contato limitado com o seu próprio continente. Então, por conta das limitações mesmo de locomoção, principalmente quando a gente está falando de continentes que são separados por oceanos, não havia esse intercâmbio, né, entre os países. Esse intercâmbio ele vai começar a existir a partir das grandes navegações. Retomando um conteúdo que a gente estudou ainda no primeiro bimestre, sobre as fases e o surgimento e desenvolvimento do capitalismo, a gente pode lembrar que o capitalismo, em sua primeira fase, o capitalismo comercial, vai ter como principal característica o início da globalização. E essa globalização ela é entendida como um processo em que os países eles começam a estabelecer uma certa comunicação entre si. Mas não são apenas alguns países. Quando eu falo em globalização, eu estou falando em todos os países do globo, por isso a expressão globalização, mantendo algum tipo de conexão entre eles. Pode ser uma conexão só comercial, pode ser uma conexão cultural, mas tem que existir essa troca de informações, né? Essa relação de troca entre as nações. E essa possibilidade só vai ser colocada a partir das grandes navegações, onde começa a haver um intercâmbio entre a Europa e a América, entre a Europa e a Oceania. O intercâmbio entre a Europa e a África e a Europa e a Ásia já existia, porque eles são geograficamente ligados. Né? Se você observar o mapa mundi, você vai ver que existe uma ligação geográfica, é possível ir por terra da Europa para a África e da Europa para a Ásia, mas não é possível ir por terra da Europa para a América ou para a Ásia. Então, essa grande importância das grandes navegações. As grandes navegações, elas dão início ao processo de globalização, mas é claro que nós sabemos que a globalização na atualidade, ela tem outras características. A globalização da atualidade, ela é muito mais dinâmica, mas nós vamos falar disso mais à frente. Então, retomando a explicação sobre a ordem mundial, eu só posso falar em ordem mundial a partir do momento em que tem início a globalização. Em outras palavras, eu falo de ordem mundial a partir das grandes navegações e a partir do surgimento do capitalismo como modo de produção. Então, a ordem mundial, que seria essa divisão dos países em nível de poder, em hierarquia, ela vai se expressar de três maneiras diferentes. Então, nós temos três ordens mundiais. A primeira ordem mundial, ela é uma ordem mundial que tem como grande marca a colonização. Nós temos a segunda ordem mundial, que tem como grande marca o conflito entre capitalismo e socialismo. E nós temos a terceira ordem mundial, que tem como grande marca a predominância do capitalismo e a existência de várias potências mundiais. Vamos falar de cada uma delas em separado para a gente entender melhor, para a gente lembrar melhor do que já foi explicado. A primeira ordem mundial, ela vai dividir o globo, ela vai dividir os países em duas categorias, em dois grupos, que seria o grupo dos países dominantes e o grupo dos países dominados. O grupo dos países dominantes é chamado de metrópoles e o grupo dos países dominados é chamado de colônias. Essa ordem mundial ela também ficou conhecida como ordem mundial unipolar, porque existiu nessa época apenas um local do globo que exercia poder. Esse local do globo é a Europa. São os países europeus que foram os responsáveis por realizar as grandes navegações e que foram responsáveis também por colonizar os outros continentes. Todos os outros continentes do globo terrestre eles foram alvo da colonização dos países europeus. A Ásia, a África, a América e a Oceania.
todos foram alvo desse processo de colonização. E o que seria a colonização, professora? A colonização é esse processo de exploração dos recursos naturais e dos recursos humanos. Um país ele é colonizado quando você vai ter outra nação exercendo poder naquele território, mas não apenas exercendo poder, extraindo os recursos naturais, extraindo as riquezas e também possivelmente extraindo os recursos humanos ou explorando esses recursos humanos. Um exemplo mais claro, a colonização do Brasil por parte de Portugal. Portugal é um país europeu que colonizou o território brasileiro. Como foi esse processo de colonização? Os portugueses chegaram até o território brasileiro, começaram a realizar a exploração dos recursos naturais, num primeiro momento do pau-brasil, mas depois também do solo para o cultivo da cana-de-açúcar e depois das riquezas minerais, e também realizaram a exploração dos recursos humanos, ou seja, a escravização dos indígenas. Isso é o processo de colonização. Então, essa colonização vai ser a característica principal dessa primeira ordem mundial. Nós sabemos que outras regiões do globo também foram colonizadas e mesmo dentro do continente americano houve a colonização de forma diferenciada. Existiam duas formas de colonização, a colonização de exploração e a colonização de povoamento. A colonização de exploração é aquela em que o país dominante ele chega no território apenas para retirar o máximo de riquezas. Já a colonização de povoamento ocorre uma transferência da população do país dominante para o país dominado. Então, eu tenho um processo de migração. Pessoas do país dominante vão para o país dominado. E, com a chegada dessas pessoas, o país dominado ele começa a se desenvolver. Um exemplo desse processo, a Inglaterra colonizou o território dos Estados Unidos. Muitos ingleses deixaram a Inglaterra e foram viver nos Estados Unidos. E aí, ao chegarem nos Estados Unidos, eles não tinham apenas o interesse de extrair as riquezas, mas eles tinham o interesse também de desenvolver aquele território, afinal de contas, agora era o local de moradia deles. Então, existem também essas características diferentes no próprio processo de colonização. Ok? Esse conteúdo já foi estudado. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, me mandem essa dúvida ou pela plataforma ou pelo WhatsApp, porque esse conteúdo ele é muito importante. Ele é sempre alvo de perguntas no Enem, nos vestibulares e até em concurso público que fala de história e geografia geral. Então é importante que vocês tenham uma certa compreensão desse assunto. Nós sabemos que essa denominação colônia, ela não é mais utilizada. Né? Pelo menos os países que foram colonizados nesse processo iniciado no ano de 1500, hoje não são mais considerados colônias. Os Estados Unidos, Canadá, o Brasil, Argentina, Uruguai, Austrália, Nova Zelândia, que foram colônias, atualmente não são mais colônias. Ocorreu um processo de independência. Ok? E aí, a partir desse processo de independência e a partir de outros fenômenos históricos que aconteceram, a gente entende que a primeira ordem mundial ela deixa de existir e ela é substituída por uma outra ordem mundial. Essa outra ordem mundial, que é chamada Segunda Ordem Mundial, ela vai ser a ordem mundial caracterizada pela bipolaridade. Então, é comum você encontrar a denominação Ordem Mundial Bipolar. Essa ordem mundial bipolar recebe esse nome porque existiam duas ideologias opostas que disputavam a hegemonia mundial, ou seja, dois modos de produção, duas formas de ver o mundo completamente diferentes, mas que disputavam a hegemonia, ou seja, disputavam predominar no território dos países. Essas ideologias nós também já sabemos quais são: a ideologia capitalista e a ideologia socialista. A ideologia capitalista, como nós estudamos, tem como principal característica a busca pela riqueza, pelo capital em si, né, que seria o lucro, o acúmulo de dinheiro. E também tem como característica na sua organização a existência de classes sociais. Então, existem classes sociais
opostas, divergentes dentro do sistema capitalista. É uma característica basilar, ou seja, em todo o sistema capitalista isso vai existir. Já a ideologia socialista, ela é uma ideologia que, em suas características, tem como principal marca a estatização dos meios de produção, ou seja, não existe propriedade privada. Então, os meios de produção, o que seriam esses meios de produção? É tudo? Não, os meios de produção são aqueles meios que possibilitam a produção de riquezas. Então, eu posso citar como exemplo fazendas, indústrias, grandes empresas que são capazes de produzir riquezas. Não riquezas individuais, mas riquezas sociais. Então, no sistema socialista não existe propriedade privada, esses meios de produção eles são do Estado. E também não existem classes sociais. Uma das principais características do socialismo é a busca pela igualdade social, no sentido de não existir classes, de haver uma certa homogeneização, ok? Então, como é que se chega a esse momento de ordem mundial bipolar? O que foi que aconteceu no mundo para que se fizesse essa transição de uma ordem mundial unipolar, onde o poder assim, era totalmente da Europa, dos países europeus, para uma ordem mundial conflituosa, onde eu tenho países capitalistas disputando com países socialistas? O que foi que houve? O que houve foi um fenômeno, aliás, dois fenômenos de grande relevância, que são as guerras mundiais. Então, eu posso citar a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais como motivos principais para o surgimento da ordem bipolar. A Primeira Guerra Mundial, ela vai trazer como contribuição para essa ordem bipolar o surgimento da Rússia socialista, porque a Revolução Russa ela vai acontecer durante a Primeira Guerra Mundial e ela, de certa forma, vai ser fomentada, ou seja, estimulada pela participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Nós vimos que, durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia vivia um regime totalitário, em que o seu governante, chamado czar, tinha o status de um imperador, e não havia participação popular no governo, não havia democracia, direito a voto. E aí, com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, ocorre uma grande mortalidade da população russa e também uma piora significativa da qualidade de vida dos russos. E isso vai acabar culminando na Revolução Russa de 1917, revolução que tem como objetivo tirar do poder o czar e instaurar o regime socialista no país. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, surge um desses dois polos que disputam o poder na ordem bipolar. Surge o polo socialista, representado pela Rússia, que depois vai se converter em URSS. O RSS é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Surge em 1922 e vai ser composto pela Rússia, que exerce liderança, e por países circunvizinhos da Rússia, países do leste europeu, que também vão passar por processos de revolução socialista. A segunda potência que vai disputar o poder com a Rússia na ordem mundial bipolar é os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles já existiam, mas vai ser durante a Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos vão adquirir o status de potência. Os Estados Unidos eram sim um país rico, desenvolvido, mas ainda não eram uma potência mundial, porque as potências mundiais eram ainda os países europeus e os Estados Unidos é um país americano. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão exercer um papel muito importante de grande investidor na guerra. Então, ele vai destinar uma grande quantidade de dinheiro, de recursos para investir em armamentos, né? Para investir também no treinamento de tropas, na construção de navios e de manutenção também de aviões relacionados à guerra. E também vai ser na Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos vão mostrar o seu grande poder militar com o uso da bomba nuclear, a primeira vez em que a bomba nuclear foi utilizada com o bombardeio das duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki.
Então, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles já vão demonstrando o seu grande poderio. E mesmo ao final da guerra, a gente vai perceber, na verdade, a gente vai perceber que ao final da guerra é que ele realmente se torna uma grande potência mundial. Porque os Estados Unidos eles estão do lado vencedor da Segunda Guerra Mundial, mas não apenas isso. Pelo fato dos Estados Unidos estarem localizados no continente americano, a destruição causada pela guerra nos Estados Unidos vai ser muito pequena. Principalmente essa destruição ela vai estar relacionada com a morte de soldados na guerra, mas não com o bombardeio do seu território. Ao contrário dos países europeus, que vão sair totalmente destruídos da guerra, com parque industrial, cidades, ruas, sistemas elétricos, tudo destruído. Então, os Estados Unidos eles vão ter uma participação decisiva na Segunda Guerra Mundial e saem com esse status de potência mundial. E ao fim da Segunda Guerra Mundial, tem início a chamada Guerra Fria, que é a principal característica da ordem mundial bipolar. A Guerra Fria seria essa disputa entre capitalistas e socialistas. Em outras palavras, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos representando o mundo capitalista e a União Soviética representando o mundo socialista. E por que essa denominação Guerra Fria? Essa denominação se dá pelo fato de que os Estados Unidos e a Rússia nunca chegaram a se enfrentar militarmente. O que acontecia era uma competição entre eles, digamos assim. Havia uma competição para mostrar ao mundo qual dos dois sistemas era melhor, se era o capitalista ou se era o socialista. Então, existem várias grandes marcas dessa competição entre os Estados Unidos e a Rússia. Vou citar para vocês a mais relevante, né, que chama a atenção até os dias atuais, que é a corrida aeroespacial, a corrida espacial simplesmente. Existia uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética sobre quem iria conquistar o espaço sideral primeiro. E aí a gente vai ter esse período sendo chamado de Guerra nas Estrelas. Então, a Rússia ela dá o pontapé inicial com a conquista do espaço, porque ela vai ser o primeiro país a enviar um ser vivo ao espaço sideral. Primeiro ela consegue enviar uma cadela laica, mundialmente conhecida, depois um chimpanzé e por último envia o cosmonauta Yuri Gagarin. E os Estados Unidos depois, cerca de 4 anos depois do envio do homem ao espaço, os Estados Unidos conseguem enviar o homem à Lua, né? O Neil Armstrong. E aí um símbolo dessa disputa da nas estrelas entre os Estados Unidos e a União Soviética é a simbologia de colocar a bandeira dos Estados Unidos na Lua como uma conquista de território. Em outros espaços também houve essa competição. Havia a competição da corrida armamentista como um todo, né? Os dois países se armando, se preparando para uma possível guerra, caso ocorresse entre eles. Também a disputa ideológica, então um sistema de propaganda muito grande, tanto no mundo capitalista quanto no mundo socialista, mostrando as vantagens de cada modelo. A gente pode chamar também de guerra cultural. Existiam também organizações que foram criadas no contexto da Guerra Fria, que eram organizações militares. Do lado dos Estados Unidos tem a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e do lado da União Soviética tem o Pacto de Varsóvia. Então existia essa competição, existia um medo muito grande de que ocorresse uma terceira guerra mundial, resultado do conflito entre o capitalismo e o socialismo, mas o que a gente vai perceber é que esse conflito ele vai ficando cada vez mais favorável para o mundo capitalista e que o mundo socialista ele vai se degradando aos poucos, principalmente por conta de processos de burocratização e corrupção dos líderes do governo socialista. Isso vai resultar no ano de 1989, com a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim também era um dos grandes símbolos dessa Guerra Fria, porque o Muro de Berlim dividia a Alemanha em dois. Então, um país ele foi dividido em dois pelas duas ideologias que disputavam a Guerra Fria ou a ordem mundial bipolar, que era a ideologia capitalista e socialista. Existiam duas Alemanhas nesse período. E aí a queda do Muro de Berlim significou a reunificação da Alemanha e significou a vitória do capitalismo no território alemão.
E depois a gente vai ter também como um símbolo do fim dessa ordem mundial bipolar o fim da União Soviética. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixa de existir no ano de 1991. Os países que faziam parte dessa união junto com a Rússia saem do bloco e fundam um bloco independente chamado Comunidade dos Estados Independentes e aderem ao modo de produção capitalista. Então, é considerado entre os anos de 1989 e 1991 como o fim da Guerra Fria e o fim do socialismo como sistema de produção vigente em uma grande quantidade de países. O fim da Guerra Fria vai representar também o fim da ordem bipolar. E aí surge essa terceira ordem mundial, que é chamada de nova ordem mundial, que é a ordem mundial multipolar. Essa é a ordem mundial vigente, é a que está em voga nos dias atuais. Ela se chama multipolar porque existem vários polos de poder, ou seja, vários países exercendo poder. Esses países, eles não chegam a exercer poder no mundo inteiro, eles exercem poder nas suas regiões. De fato, quem vai exercer poder no mundo inteiro continua sendo os Estados Unidos da América. Então, a gente tem outras potências que também desejam exercer esse poder no mundo inteiro e que fazem uma certa disputa com os Estados Unidos, mas não é uma disputa ideológica, porque todas essas potências da atualidade são potências capitalistas. É uma disputa mais por influência, por conquista de mercado comercial, por influência também na área da cultura. Então, quais seriam essas outras potências além dos Estados Unidos? Nós temos o Japão, nós temos também a Alemanha, Reino Unido e não podemos nos esquecer também dos países que formam os BRICS, que é o grupo de países emergentes. Países emergentes são aqueles países que estavam numa condição de atraso e que atualmente eles começam a se desenvolver por conta da industrialização e também por características internas. Normalmente essas características internas têm a ver com suas grandes populações, que representam também um grande potencial de mão de obra e de mercado consumidor, e também sua grande extensão territorial, que também resulta, numa grande quantidade de recursos naturais a serem explorados. Esses países BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas, sem sombra de dúvida, a China é o país do BRICS que também mais se destaca nessa ordem mundial multipolar ao lado dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Japão, ok? O conteúdo que nós estudamos no segundo bimestre foi esse, que é o conteúdo relativo à ordem mundial. Vale lembrar também que uma grande característica da ordem mundial multipolar é a globalização tecnológica que nós vivemos hoje, que vai ter como resultado o aumento do fluxo de informações, de capitais, de pessoas, de mercadorias no espaço mundial. Hoje esse deslocamento ele se dá de uma forma muito mais rápida no que se refere às pessoas por conta, da melhoria dos sistemas de transporte e popularização do transporte aéreo, que em outras décadas era um transporte muito elitizado, mas que hoje em dia ele tem se popularizado. Também o maior fluxo de mercadorias por conta dessas relações de importação e exportação, fluxo de capitais pelo dinheiro que é movimentado pelo sistema financeiro e a questão cultural, que tem a ver com a ideia de aldeia global, que é uma ideia que afirma que hoje a população mundial ela é como uma grande aldeia, no sentido de ser uma grande comunidade, não haver muita diferença cultural, uma vez que existe uma cultura que é predominante que tende a ser imitada pelas outras nações, imitada em maior ou menor grau, mas que exerce essa influência. E é claro que a gente está falando da cultura do país mais importante do mundo, o mais desenvolvido, a grande potência mundial, que é os Estados Unidos da América. Então, é também característica dessa nova ordem mundial a ideia da globalização tecnológica e da aldeia global. É isso, pessoal. Espero que o podcast ele tenha ficado claro, Peço desculpas aí se em alguma parte, o conteúdo ele ficou
confuso, e aí eu espero que vocês façam comentários e, né, me deem um feedback de como foi essa experiência do podcast para a gente pensar em formas de melhorar ou não. É isso, espero que estejam todos bem, viu? Saudades.